Olá, sejam todos bem-vindos à sua aula do seu curso de Psicologia Analítica. Hoje nós vamos falar sobre ética na psicanálise em Psicologia Analítica dentro desse módulo 7, tá certo? Eu, professor Manuel Reis, estarei com vocês até esses minutinhos aí, didaticamente, para aprendermos mais sobre psicologia analítica, certo? Vamos lá, vamos que vamos. Então, observem, senhoras e senhores, aqui essa questão temática da disciplina. Então, ética na psicanálise em psicologia analítica. Por que isso, professor? Por que o terapeuta da psicologia analítica, por que o psicólogo, o psicanalista, clínico precisam entender que a ética na psicanálise ela está introduzida em psicologia analítica. Então, vamos ver aqui essa questão que ela é de suma importância. Então, você que está fazendo esse curso de psicologia analítica, você vai entender que essas questões elas são fundamentais para valorizarmos, além da didática e da metodologia. Então, ética na psicanálise e em psicologia analítica, professor? Exatamente. Olha aqui, ó, observem o objetivo dessa matéria. A ética na psicanálise, no curso da psicologia analítica, é fundamental. Por quê, professor? Pois orienta a prática do psicanalista na relação com o inconsciente e o desejo do analisante, diferenciando-se de códigos de ética convencionais por sua não conformidade a leis universais ou proibições absolutas, mas sim pela busca da verdade do sujeito e pela responsabilidade pelo próprio desejo. Então, tanto o psicanalista clínico quanto a psicologia ou o psicólogo analista ou terapeuta junguiano, eles vão precisar entender essa relação da ética, porque a ética na terapia, a ética na psicanálise. Então, vejamos, não é uma codificação de lei constitucional, mas essa ética tem a ver com as relações terapêuticas. Vamos ver aqui, olha que coisa interessante. Principais aspectos da ética na psicanálise: foco no inconsciente. A ética psicanalítica considera a verdade do inconsciente, a existência do mal-estar inerente à condição humana e não busca promessas de cura ou sucesso absoluto. Então, os senhores estão vendo esse foco do inconsciente. Então, sempre Sigmund Freud ele vai estar falando sobre a questão do inconsciente, porque as pessoas elas às vezes cometem ato falho, porque elas estão ali tendo uma manifestação em uma representatividade do inconsciente. Porque as pessoas têm diversos tipos de sonhos que alguns consideram até pesadelos, sonhos absurdos. Ali é uma manifestação representativamente do inconsciente. Então, essa representação do inconsciente vai estar mostrando questões não resolvidas dentro do cérebro, na mente das pessoas. Então, observem o desejo como norteador. A ética na psicanálise se funda no desejo do analisante, não em um código de proibições ou permissões. O analista, através do seu posicionamento, visa que o analisante reconheça o seu desejo, a origem do seu sofrimento e a relação com suas escolhas. Então, o que tem a ver a ética na psicanálise em psicologia analítica? Tem a ver e muito, porque o objetivo dessa relação da teoria de Freud com a teoria de Jung, ambas teorias
tem o objetivo de tratar a questão do inconsciente, aquilo que realmente persiste em uma representatividade é porque algumas questões não foram resolvidas na mente do ser humano. Então, é necessário, porque algumas pessoas sofrem, agem de uma forma diferente, abrupta, até podemos dizer, por essa questão de situações não resolvidas no processo psicológico. Então, há um processo na mente da pessoa que ainda não foi resolvida. Então, ela passa por situações desconfortantes, ela tem aquela questão de achar aquilo que não é. E tudo que ela pensa que é, pode criar aquela imaginação, aquele telão imaginativo. Então, está simplesmente no seu inconsciente. A questão também dos conflitos interiores, os conflitos não resolvidos, os desejos reprimidos. As pessoas têm muitas vontades de ter isso, de ser aquilo, mas não acontecendo, elas ficam frustradas. E essa frustração gera incômodo e gera comportamento diversos na pessoa. Então, é isso que a gente começa a mostrar dentro de uma psicologia analítica. Tem o objetivo de analisar o psicológico e o comportamento das pessoas. Então, vamos lá. Vejamos aqui como é interessante, não é um código de ética, não é um código. Diferente de outras áreas da psicologia, a psicanálise não se rege por um código de ética prescritivo, pois a orientação da ação humana se funda na particularidade do desejo de cada um, não em regras gerais. E o papel do analista, professor? O papel do analista. O analista, por meio de sua posição e atuações, busca fazer com que o analisante se confronte com a falta estrutural do sujeito, promovendo a liberdade tática de escolher suas intervenções, desde que estejam a serviço da associação livre e do reconhecimento do próprio desejo. Aí nós temos aqui a ética do bem-dizer e do sintoma. A ética na psicanálise também se expressa na forma como o analista lida com a fala e o sintoma. Buscando o quê, professor? Buscando que o analisante possa encontrar um modo de dizer que lhe sirva e não que o oprima, conduzindo a uma relação mais autêntica com o seu sofrimento. Então, esse processo aqui, dentro da psicologia analítica, vai estar mostrando tudo o que realmente identifica com o sofrimento da pessoa. Então, é muito interessante. Na continuidade, os senhores estão vendo aqui confidencialidade e respeito. Embora não seja um código, a confidencialidade é um pilar essencial da relação terapêutica, garantindo um espaço de confiança para que o analisante possa se expressar livremente, sem julgamentos. O respeito pela história de vida, escolhas, cultura, identidade do analisante também são cruciais. Então, esse processo aqui da confidencialidade e respeito mostra aquela reciprocidade e uma vinculação do terapeuta para com o analisando, para aquele que é o cliente do terapeuta. Então, esse processo acontece e deve ser mantido para vice-versa. E isso vai ser de suma importância para uma integração mais próxima, vinculada na sessão terápica. Beleza? Então, aqui, olha, observem. Falta a ser como fundamento. Então, a política da psicanálise na qual a ética se situa baseia-se na noção de faltar ser.
Ou seja, falta a C. Falta a C. E na alteridade do inconsciente, orientado à análise, rumo ao reconhecimento e responsabilização pelo próprio desejo. Então, observem, muitas pessoas nascem quando chegam na faixa etária dos seus 16 anos, quer dizer, 15 anos, elas já têm um sonho. Ainda não tem aquele sonho 100% formado, mas tem um sonho que vai estar levando ela a seguir aquele processo vital, isto é, ela vai estar caminhando com esse objetivo da desenvoltura desse processo do desejo. Então, eu desejo ser isso, desejo essa profissão, desejo é ter isso. Então, vem aquelas relações dos desejos, das vontades. Então, aí dentro dessa relação analítica vai estar mostrando com uma conformidade baseada dentro do que é realmente permitível. Então, os senhores estão entendendo por que essa questão fundamentada da falta a ser, quer dizer, alguma coisa está faltando. Então, dentro dessa relação psíquica, o ser humano deseja, o ser humano ele almeja, ele sonha. Então, esse processo ele vai ser desenvolvido, mas é necessário que você, como um terapeuta, venha manter a confidencialidade e respeito para que aquela pessoa consiga se desenvolver. Então, por isso que é recomendado você não falar seus sonhos para pessoas que não acreditam em você. Não é necessário, você não pode permitir que aquelas pessoas que não acreditem nos seus sonhos, você não pode estar passando informações da sua vida, do que você almeja, do que você deseja, para pessoas que não acreditam nos seus sonhos. Então, é muito interessante você se privar nessa questão e valorizando o bem-estar emocional, porque gera frustração, uma perspectiva, uma maior perspectiva, ela vai estar gerando uma frustração. E a frustração, ela se desenvolve em doenças psicossomáticas também. E as doenças psicossomáticas, elas têm ligações com as fisiológicas. Então, haverão uma possibilidade de doenças na mente e doenças no corpo. Então, é necessário entendermos essas bases cruciais didáticas dentro da matéria. Então, o objetivo de estudar a ética na psicanálise dentro da psicologia junguiana ou analítica, para vocês analisarem o processo do inconsciente, para vocês pensarem bem. A psiquiatria, a psicologia estudam as bases da psicanálise, porque eles sabem que é interessante valorizar muito mesmo, valorizar muito essa questão do inconsciente do ser humano. Beleza? Agora, observem essas relações do trabalho, a importância. Professor, vamos ver aqui a importância. Trabalhar a ética na psicanálise dentro da psicologia analítica junguiana é fundamental para garantir uma prática profissional responsável e que promova o bem-estar do indivíduo, integrando os princípios teóricos junguianos com os valores éticos inerentes à prática clínica. A psicologia analítica, embora com diferenças em relação à psicanálise freudiana, também reconhece a importância do inconsciente e do processo terapêutico, sendo a ética um pilar para a sua aplicação. Então, vejamos, a psicologia analítica ela pode ser um pouquinho diferente da psicanálise, mas ela tem, com certeza, diferenças em relação à mesma. Só que dentro do processo
teórico da ética na psicanálise, a psicologia junguiana vai precisar desses macetes para desenvolver questões profissionais. Beleza? Então, nós estamos observando também por que a ética é crucial na psicologia analítica. Por quê? Porque, observem, ética na psicologia analítica, orientação do terapeuta, o desejo do psicanalista na terminologia lacaniana, que influencia a psicanálise em geral. É um operador ético que deve guiar a conduta do profissional, garantindo que a pesquisa e a prática clínica ela não dissonem dos princípios éticos fundamentais. Aí os senhores veem a responsabilidade pessoal e coletiva. Então, o Código de Ética estabelece os padrões para que o profissional reflita sobre sua prática ciente da sua responsabilidade e das consequências de suas ações, tanto individualmente quanto em relação à coletividade. Então, a ética denomina a questão frisada do respeito, das considerações, dos deveres, mas também dos direitos. Então, a responsabilidade deve ser mútua e nós precisamos entender sobre essa questão da ética. A ética, muito mais, ela vai muito mais além do que você possa imaginar. Então, essas permissões éticas, elas dão autorização para você trabalhar dentro de uma organização, de um planejamento estrutural para você ter resultado, para você chegar a atingir os seus objetivos dentro de uma terapia analítica. Então, muitas pessoas vão chegar com seus problemas. Talvez elas vão estar especulando que tipo de problema seja, mas às vezes nem sempre vai estar especulando. Elas vão estar como se fossem aéreas, né? E sem saber o que se passa com ela. Então, é necessário o profissional analisar cuidadosamente dentro dessas bases fundamentais do que nós passamos aqui. Então, a ética, a questão das bases que nós falamos dentro da confidencialidade e outros pontos mais que serão viáveis e serão bem-vindos para uma prática da psicologia analítica. Beleza? Observem aqui, relação com o inconsciente e arquétipos. Jung via o inconsciente como um complemento que se comunica com a consciência e não apenas um depósito de experiências reprimidas. Então, ao analisar os respectivos pacientes, os senhores deverão estar cientes que vão existir comunicação verbal e vão existir comunicação não verbal. Esses tipos de comunicações vão estar mostrando para nós a situação do paciente também. Então, tem gente que vai chegar no seu consultório até você para um tratamento, para uma conversa, um diálogo, uma orientação, e ela não vai falar nada, mas ela só vai agir, ela só vai mostrar os reflexos das suas ações. Então, o que significa isso? Significa que nós, terapeutas, precisamos analisar também a comunicação que não seja somente verbal, mas aquela comunicação que não é falada, e sim é expressada. Na verdade, expressada através de ações, através de comportamento, tal. Isso é uma comunicação não verbal. Mas ela vai estar comunicando de uma forma ou outra, mas a diferenciação vai mostrar o que nós precisamos fazer
dentro da análise. Então, a ética na relação terapêutica junguiana é crucial para explorar o quê, professor? Esse diálogo complexo entre conteúdos inconscientes, arquétipos e o indivíduo promovendo a cura e o equilíbrio psíquico. Então, existem pessoas que nem sempre elas sabem o que elas fazem. Então, o ato falho sempre vai estar permanente, porque é uma manifestação, é uma representação do inconsciente, que é o maior lado dominador do cérebro humano. E é por isso que nós precisamos aprender a gerenciar as emoções, porque se a maior parte do cérebro é o inconsciente, é aquilo que as pessoas às vezes fazem, mas não têm assim a certeza do que estão fazendo. Então, por isso que nós precisamos gerenciar as emoções. E aí nós vemos também a relação eu e si mesmo. Na perspectiva junguiana, a ética pode ser entendida como a relação entre o eu e o si mesmo. Uma resposta a uma voz suprarracional que demanda a totalidade da personalidade e o que mais, professor? Integrando o inconsciente e o consciente e o inconsciente. Então, há uma integração dentro dessa demanda de totalidade da personalidade, certo? Beleza? Olha aí como é interessante. Beleza que você está aprendendo, está gostando dessa aula. É isso mesmo. Eu espero que vocês venham aprofundar mais nessa questão, certo? Dentro dessa ética na psicanálise, na psicologia analítica, porque você, como profissional, vai estar precisando bastante. Esta é uma aula muito importante para a sua vida profissional. Essa aula de número 7 é do módulo 7 da disciplina 7. Você está aprendendo a analisar eticamente a vida de um cliente, de um paciente, de um analisando. Tá certo? Então, estamos chegando ao nosso final dessa aula. É uma aula rápida, mas objetiva do seu curso de psicologia analítica. Eu espero que todos vocês aproveitem. É isso mesmo. Esta aula vai estar lá no portal do YouTube do Instituto, ligado à AMA Academia da Mente Analisar, e aí você vai ter a permissão para assistir essas respectivas aulas, tá certo? Então aproveitem desse conteúdo, desse material, esse ótimo estudo, e assim você vai estar por dentro dessa questão analítica. Um forte abraço, até a próxima.